Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra, quarto episódio aqui da nossa série sobre valores, com o nosso convidado Kainan Gomes, que tem um doutorado na área de valores. Ele é psicólogo, ele atua na ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, e está aqui falando para a gente sobre valores. A gente é o seu quarto episódio, talvez você, nosso querido e assíduo ouvinte, percebeu que os outros 3 episódios ficaram mais longos do que os outros, e isso se deveu a extraordinariamente ótimos motivos de que as coisas ficaram claras, e a minha vontade é de mandar todos esses episódios para meus pacientes, para todos os meus pacientes, porque é um elemento fundamental do funcionamento das pessoas, de como é que isso traz para a gente um adequado esclarecimento dos valores e que as pessoas comecem a ter ação mais comprometida com eles. Claramente tem a ver com saúde mental. O Kainan teve alguns exemplos de transtornos mentais no último episódio, mas isso é uma coisa que a gente chama de transdiagnóstica, porque isso tem a ver, e esse é um tema deste episódio, a relação dos valores com a personalidade. Todo ser humano tem personalidade. E a gente falou em vários episódios aqui no podcast, a psicopatologia ela é em grande medida, para a maior parte dos nossos pacientes, derivada da personalidade. E um mecanismo de produção, um mecanismo de perpetuação de psicopatologia é, como o Kainan falou no último episódio, eu não vou repetir extensamente, mas se você não ouviu, sugiro que você ouça, se você já ouviu, sugiro que você reouça. A ideia de que um indivíduo que não vive de acordo com seus valores ou não os conhece, ou o contrário, que vive de acordo com valores que não são próprios, não é que isso gera ou sofrimento, ou que isso gera tristeza, isso gera um senso de desconexão, isso gera um senso de que o indivíduo está vivendo, ele está como um personagem na própria vida, de maneira desconectada, pouco autêntica, e com uma vida que não vale a pena ser vivida. Isso é a sensação de muitos dos nossos pacientes que têm o que é que seja, depressão, TDAH, transtorno de ansiedade, TEPT. A questão é transdiagnóstica aqui. Concretamente, a ideia desse episódio é que a gente possa integrar isso na personalidade. Eu estou, como eu já falei aqui, contando com o nosso querido Kainan e junto com os nossos hosts sempre, Marcelo e Marcos. Bom, Kainan, como o Pedro já falou, é ótimo ter aqui com você aqui com a gente, um privilégio. E daí, assim, nesse episódio, quando a gente estava, né, nós 4 aqui pensando sobre o episódio, falar, né, sobre a integração dos valores e personalidade, porque isso ficou muito claro, essa questão nos episódios anteriores, que, poxa, às vezes a gente pensa sobre valores e, exemplo, responsabilidade, toda pessoa é responsável, age do mesmo jeito, a gente fica com esses estereótipos, né, na nossa mente, de que, poxa, alguém que tem um valor tal, ele é assim, é assado, como se fosse personagens mesmo muito caricatas. E não, as 2 pessoas que valorizam a mesma coisa, elas podem viver isso de uma maneira muito distinta. Ou seja, os outros elementos da personalidade do indivíduo fazem com que a somatória de tudo isso aí com os valores dê um resultado, uma forma de vivência e de expressão diferente, né? Então a gente queria ouvir um pouco sobre o que você acha sobre isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um tema muito interessante porque ele conversa bem, acho que é uma lacuna bastante única nessa parte motivacional, essa parte de valores, em relação ao restante da personalidade. E sobre isso que você comentou, Marcelo, acho que um lembrete importante para a gente se fazer é que as pessoas que a gente menos admira, elas também têm valores. Elas também se mobilizam e se motivam por certas coisas. Então, a gente precisa separar totalmente essa parte moral, essa parte do que são valores que eu considero corretos, certos, para mim, do que de fato é importante ali para o outro. Então, eu posso ter pessoas que se odeiam ou que têm o mesmo valor, né? Eu posso ter pessoas que se amam e têm valores diferentes. Então, a gente precisa dar espaço também para outras coisas, outros elementos, como elementos da personalidade, que acho que vão dar mais pistas ali sobre qual é a sinergia, qual que é a possibilidade ali de convivência, de intimidade ali de pessoas que são diferentes e que vivem valores de maneiras diferentes também. No podcast a gente fala bastante sobre traços de personalidade, muito baseado no Big Five. E a questão é, traços de personalidade são tendências de comportamento, tendências de sentir, tendências de ter emoções, tendências nesse sentido. E o Kainan já deixou claro na descrição de valores de coisas que não são valores, por exemplo, emoções não são valores, mas emoções estão dentro desse arcabouço de personalidade nos traços, seja neuroticismo com emoções negativas, emoções sofridas, seja extroversão com emoções positivas, emoções agradáveis. E a gente
entende os traços como algo descritos como temperamento, como algo que tem uma característica genética e prontamente identificáveis mesmo em crianças pequenas. Certamente a gente não vai descrever a personalidade como um todo meramente como uma coletânea de traços, somente como uma lista de traços, mas a ideia é que o indivíduo, ao longo do tempo, como ele se percebe agente sobre o mundo, ele começa a perceber o que o motiva, vai perceber aquilo que traz para ele uma continuidade de um comportamento. E começam a surgir construtos motivacionais, seja, a gente pode descrever objetivos como metas a curto prazo, mensuráveis, que são identificáveis, mas que, na verdade, o que a gente está falando de mais relevante para a psicopatologia são os valores. Tem um pesquisador muito importante, que é o Dan McAdams, que ele organiza a personalidade em 3 camadas, né, e que vão sedimentando ao longo do desenvolvimento de um indivíduo, mas que a primeira delas são justamente essas características temperamentais de traços, que lógico que essas características se sedimentam, se organizam também ao longo do tempo, até porque ser extrovertido quando você tem 5 anos, a maneira como o indivíduo vai executar essa extroversão no mundo é diferente de quando ele tem 20, de quando ele tem 50 e assim por diante. Mas essa ideia de um indivíduo ator que age no mundo usando suas emoções, usando sua extroversão, usando sua propensão à empatia, ou não propensão à empatia, e uma segunda camada, que é essa camada de um indivíduo que é agente e que age de acordo com valores. Ou melhor, se quiser ter saúde mental, se quiser ter uma vida significativa, vai agir de acordo com esses valores, como o Kainan descreveu no nosso episódio anterior. Até que essa integração entre valores e os traços de personalidade permita que o indivíduo possa efetivamente agir sobre a sua própria vida na terceira camada como um autor da construção de uma identidade narrativa. Narrativa no sentido de que nós contamos a nossa história de vida para nós mesmos, né, como nós personagens em relação às outras pessoas, né? Ou seja, o que parece é que se a gente quiser ter uma identidade que seja integrada, com um bom nível de funcionamento de identidade, a gente tem episódios sobre todos esses temas aqui no podcast, sobre todos os fatores do Big Five, sobre características de identidade, nível de funcionamento da personalidade. A gente percebe a importância de ter traços de personalidade adaptativos, mas também da gente ter um conhecimento, um esclarecimento de valores para que a gente possa agir de acordo com eles. E a gente integra. Então, vamos entender a personalidade sobre essas 3 camadas, né? Perfeito, perfeito. São coisas que vão interagindo entre si também ao longo do tempo. Certos tipos de personalidade talvez tenham uma relação com certos tipos de valores, que inclusive é uma pesquisa que vamos fazer exatamente para responder essa pergunta. Poxa, o quanto que certos valores, por exemplo, mais ligados à agência, mais ligados à autonomia, de fato se ligam com valores talvez mais relacionados talvez à criatividade, à autorrealização, à independência, à privacidade, à capacidade de tomar decisões sem tantas interferências externas, em relação a uma personalidade talvez mais submissa, uma personalidade que busca mais agradar outras pessoas, a ser mais pró-social. O quanto isso se relaciona com empatia, com lealdade, com generosidade, até pertencimento muitas vezes. Então, essa relação não é 100% clara, assim, mas é difícil imaginar que não exista alguma correlação entre essas coisas. Então, são construtos que eles são conceitualmente diferentes, né? Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando muito possivelmente de coisas muito mais estáveis ao longo do tempo do que valores em si. Ainda assim, é muito difícil que não haja uma congruência entre essas áreas, seja em termos de macro temas, em clusters, em famílias, ou seja até em relação a valores individuais, né? Quer dizer, assim, de alguma maneira, tem esse campo de personalidade, o campo dos valores, eles têm talvez origens diferentes, né, do ponto de vista de pesquisa, que você está dizendo, então, quer dizer, agora vai começar uma espécie de uma conexão, porque faz todo sentido, né, quer dizer, conectar os 2 pontos, né, porque tem esse aspecto da personalidade, tem, né, os modelos alternativos, novos de personalidade, eles são modelos dimensionais, né, que é o que a gente tem falado aqui no podcast. Então, tanto o manual estatístico da Associação Psiquiátrica Americana, né, na seção 3, e provavelmente no próximo, mesmo oficial, vai virar assim, e como o da CID-11, né, que é a Classificação Internacional de Doenças pela OMS, estão tentando classificar a personalidade do ponto de vista mais dimensional. E tem um componente que é o funcionamento de personalidade, né, que dá para se tem 2 grandes dimensões, que é a dimensão do self e a dimensão interpessoal.
E o outro componente são os traços de personalidade que o Pedro falou, né? Então parece que os traços, né, eles são moldáveis, eles são menos moldáveis, mas eles são moldáveis, e o funcionamento ele é bem mais moldável, né, em tese. Então, de alguma maneira, quando a gente está falando dos traços de personalidade, tem um pouco a ver com temperamento, né? Então, quando a gente olha para uma criança pequena, a gente já começa a detectar alguns traços de temperamento. Uma característica pode ser a parte de autocontrole, né? De como a criança consegue, de alguma forma, não agir no impulso imediato e controlar, de alguma forma, o comportamento, ou emoção positiva, emoção negativa. Né? E daí isso depois desenvolve para os traços de personalidade, neuroticismo, por exemplo, que é essa ampla gama de experiências emocionais negativas que a pessoa pode ter, em maior ou menor quantidade. Ou conscienciosidade, que é essa capacidade minha de alguma maneira, de organizar, seguir regras, né? Também não ceder tanto ao prazer imediato. E daí parece que de fato faz todo sentido de alguma maneira que, poxa, alguém com uma conscienciosidade maior vai selecionar valores condizentes, assim, coerentes com esse nível de personalidade, de conscienciosidade. E parece que daí, pelo episódio anterior, você falou assim, uma coisa que me chamou a atenção, assim, é a importância da flexibilidade. Então, se alguém tem essa conscienciosidade muito alta, né, que pode vir acompanhado de uma rigidez muito moral, né, for alguém que em vários ambientes está prestando atenção quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, só tem a minha verdade, como o Marcelo comentou. Quer dizer, parece que é alguém que vai sofrer muito, apesar de estar seguindo uma vida de acordo com o seu valor, digamos, honestidade, né? Nesse caso, um valor moral, né? Então, eu queria saber um pouco de você, assim, desse aspecto, né, do trabalho da personalidade. As pessoas vão ter personalidades diferentes, elas são muito diferentes, elas vêm no consultório, uma pessoa ela é mais emotiva, uma outra pessoa ela é mais, enfim, controlada, tal, né? Como é que talvez essa conversa sobre valores pode engajar essas pessoas num comportamento mais flexível e mais adaptativo, né? Porque personalidade é isso, como que eu me adapto às situações, né? Tanto em relação aos meus objetivos, digamos, mas em relação aos outros, né? Também nas relações interpessoais, que também são muito importantes, né, para um bem-estar. Perfeito. Isso que você mencionou da conscienciosidade, Marcos, acho que chama atenção quando a gente tem pessoas que, quando fazem algo que é valoroso, sentem alívio e não realização. Sentem que estão quase que se livrando de algo mais do que se aproximando de algo. Valores deveria, na teoria, né, ter uma característica mais apetitiva e menos aversiva. Você se aproxima por interesse, você se aproxima porque você tem vontade, tem uma demanda por agir daquela forma. E você pode agir diferente. Existem consequências para um caminho alternativo, mas é uma possibilidade. Não é uma impossibilidade você mudar de ideia, mudar de jeito, mudar de estilo. Pessoas com essa conscienciosidade mais elevada a ponto de se tornar uma rigidez que, ao invés de força, vira uma fraqueza, acho que tem dificuldade de entender que a resiliência vem da flexibilidade. A resiliência não vem da dureza. Tanto em termos de ciências materiais, né? Até com um sentido, uma analogia aqui com a psicologia mesmo. E uma parte importante vai ser identificar quais habilidades a pessoa precisa adquirir para conseguir integrar os seus valores aos seus traços de personalidade. Então, entendendo que a pessoa, digamos, é mais responsável, é mais ciente das consequências de suas ações, tem uma tolerância menor ao erro e, ao mesmo tempo, ela está, por exemplo, num momento da vida onde ela está num emprego novo, ou ela quer mudar de área, ou agora a pessoa, vamos supor, assume um papel familiar mais relevante do cuidado com os pais, ou de cuidado com os filhos, no qual você vai exercitar, digamos assim, uma musculatura menos hipertrofiada do que aquela musculatura do trabalho que você fazia antes. Você está numa situação onde a flexibilidade ele é exigida, onde você precisa ser mais tolerante com os erros, onde você precisa explorar mais, onde você precisa pedir mais ajuda, onde você precisa tolerar melhor aquela dúvida que você tem. E isso não é algo óbvio, muitas vezes, né? Bom, se eu fui promovido, na teoria eu deveria saber mais, ter mais facilidade. Afinal, eu estou sendo mais remunerado por isso. Ou se eu consigo fazer esse meu trabalho, quão difícil vai ser cuidar de um bebê? Muito! Muito difícil. As habilidades que você adquire no ambiente não se estendem para o outro. O sucesso que você tem no ambiente não se estende para o outro. E tudo bem, assim, são coisas que, até por já ter essa identidade narrativa de sucesso, por exemplo, você pode aprender, você pode usar isso a seu favor, digamos assim, para se estimular a, eu vou aprender, mas se isso vier com a dureza, com a cobrança da pressão pelo resultado, com já deveria saber,
sendo que esse é o meu primeiro dia nesse cargo aqui, vai ser bastante difícil, assim. Então, o difícil é que justamente isso vai contra, digamos assim, a corrente da personalidade, vai puxando ali para mais rigidez, mais exigência, e às vezes o momento, ele pede algo que é qualitativamente diferente, que exige uma habilidade que não é gostosa de aprender, que não tem um gosto bom na boca, mas é o remédio que você precisa ali. Eu acho muito interessante isso que você falou, Kaina, dessas habilidades para adquirir a depender das características ou até problemas de personalidade do paciente, porque nesse sentido os valores podem servir mesmo como uma bússola, ou pelo menos para delinear esses objetivos de tratamento, porque tem tantos exemplos que a gente vê na clínica, né? Por exemplo, uma pessoa que ela valoriza o respeito, por exemplo, aos outros, mas ao mesmo tempo pelas características ou problemas de personalidade. Poxa, às vezes a pessoa tem uma junção de uma labilidade emocional muito grande, uma impulsividade, agir sem pensar, e daí por impulsividade acaba, dando numa linguagem leiga, patadas nas pessoas. Ela depois vai se sentir mal e vai se sentir culpada porque ela feriu o valor dela de respeito. Isso daí vai atrapalhar. Então, quer dizer, são coisas, um outro exemplo, a pessoa que valoriza criatividade, que é um exemplo que você deu, valoriza super a criatividade, mas está no ambiente de trabalho e por ter um excesso de submissão, né, não vai conseguir expressar aquela criatividade dela e ninguém nem vai saber no ambiente de trabalho dela isso. Então é interessante como os valores podem ajudar a identificar como vai ser as prioridades de alvos, de características de personalidade para serem trabalhadas, né? Dá para imaginar um futuro onde a gente faz um mapeamento de ambas as coisas, os valores, da personalidade, entendendo o contexto da pessoa e consegue ser muito mais assertivo, né? Na psicoterapia mesmo, assim, que não vem mastigado, né? A pessoa vem reclamando da vida, tô sofrendo, e você vai montando esse quebra-cabeça aos poucos, assim, mas acho que como ciência psicológica a gente tem muito a evoluir ainda para tornar o nosso tratamento mais individualizado, mais personalizado, assim, cortando muito caminho. Eu acho que a gente poderia cortar se a gente já tivesse essas informações. E a sensibilidade clínica, obviamente, de, enfim, perguntar, testar, pedir confirmação. Muitas vezes a pessoa tem um desejo de mudança, né, que está latente ali, né, que talvez não se reflita no jeito que ela se descreva historicamente, mas que ela tem uma vontade de mudança, que acho que na conversa clínica vai ficando clara também, né? Tem um aspecto, né, que me lembra, então, quando você fala uma psicoterapia que está focada em valores como a ACT, né, que são terapêuticos, enfim, de maneira geral, eu diria, entre as pessoas, mas particularmente para quem tem questões de personalidade, né, a gente sabe que, quando a gente está falando de funcionamento de personalidade, da parte do self, né, da pessoa conseguir discriminar o que está sentindo, né, o que é importante para si mesma, é uma parte de funcionamento extremamente importante, né, da personalidade. Até o Marcelo e eu estava revisando alguns artigos recentes sobre isso e como que essa parte do funcionamento do self é muito preditivo de resposta em terapia e tudo mais, né, e parece que você ter esse trabalho, né, pode ser desde você ter uma conversa mais informal, intuitiva, mas talvez uma lista seja interessante em termos de valores. E nessa conversa flexível e aberta, né, com o paciente a respeito desses valores, como pode ser terapêutico, né? Como o Pedro também mencionou, em termos de identidade, né? Além de, vamos dizer, organizar para uma ação, né, que é um outro componente da personalidade, que é o autodirecionamento. Então me parece que esse componente dos valores que estão em psicoterapias, né, baseadas em evidência para transtornos de personalidade. Então, na DBT isso tem, que é a terapia comportamental dialética, o tratamento baseado em mentalização tem sim esse aspecto dos valores também, tem um formulário de valores. Então parece ser um componente, digamos, comum em psicoterapias que focam em personalidade, né, de maneira geral. Talvez assim com esses novos estudos vão ter novos dados para contribuir ainda mais para essas psicoterapias serem mais efetivas, né? E indo até um pouco adiante, Marcos, até coisas como a compatibilidade de valores dos terapeutas com os clientes, né, com os pacientes, de casais, principalmente de grupos de trabalho, empresas, enfim, acho que tem muito a ser descoberto ainda. A gente fala aqui como se fosse uma área pronta, mas acho que de longe, assim, a gente tem muito trabalho pela frente para conseguir, enfim, dar alguns passos aí para tentar entender qual que é o papel dos valores e da personalidade como um todo também, né, nas relações humanas e na produção de saúde ou de psicopatologias, né?
Uma coisa que eu gosto desse assunto é que, assim, tem esse aspecto de muita individualização do tratamento, né? É claro que a gente tem, claro, os diagnósticos que a gente formula e a gente dá um nome e que consegue organizar a pesquisa e o tratamento, é importante. Mas como um modelo alternativo, que é dimensional e também a questão dos valores, como a gente consegue individualizar mais, de acordo com o perfil pessoal. Então eu acho que isso me parece um assunto interessante, importante e que vai guiar aí psicoterapia e tratamento no futuro. Todo esse papo de valor me faz pensar, poxa, isso deveria fazer parte da avaliação. Bom, em psicologia, imagino que muitos profissionais já fazem, mas também em psiquiatria, né? Quer dizer, essa dissonância dos valores que você mencionou, como isso é fundamental e determinante, né? Em saúde mental. Agora, uma coisa também relacionada a esse assunto que me pergunto que tem a ver um pouco com esse contexto terapêutico, né, psicoterápico mais especificamente. Como é que assim na prática, Kainan, você já falou nos outros episódios que o valor dito, às vezes é mais importante a gente ver de fato o que a pessoa está fazendo, mais do que o que é verbalizado, porque a pessoa pode não ter inclusive essa plena consciência dos seus valores de maneira mais rebuscada ou pormenorizada. Então, como diferenciar assim, um valor real mesmo de uma espécie de defesa, vai por assim dizer, do paciente? Excelente pergunta, Marcelo. Uma coisa que eu fico pensando é, um sistema motivacional que funciona bem, ele tem uma clareza verbal e mental daquilo que é mais importante. Idealmente, a pessoa consegue descrever isso em palavras específicas e faz diferença, assim como regulação emocional. Faz diferença você diferenciar medo de inveja, culpa de vergonha. Faz diferença você dar nome para os valores mesmo. Por isso que eu recomendo que todo mundo acesse o site meusvalores.app para dar nome concreto para as coisas. Acho que faz diferença isso. Mas, além disso, você consegue olhar para a sua vida, discriminar que ações se aproximam daquilo, que ações estão alinhadas e que ações que não estão alinhadas. Não quer dizer que é uma direção oposta, mas minimamente não contribuem para aquele valor ali, para a vivência daquele valor. E existe um equilíbrio. Então, tem uma certa demanda por ações alinhadas com um valor que seja autocuidado, por exemplo. A pessoa faz aquilo sacia, a pessoa está satisfeita e perfeito, existe esse equilíbrio. Falsos valores, eles não têm essa tração motivacional, elas não produzem engajamento como os valores de verdade. Na teoria que eu digo, não é sempre, mas elas costumam trazer uma demanda. Pessoas que valorizam muito fé. Tem uma demanda ali pela transcendência, pela gratidão, enfim, ir além de si mesmo. Existe essa demanda. A pessoa reza, a pessoa se aproxima um pouco daquilo, sacia um pouco isso. Se aquilo não é importante, não tem muito uma autocobrança individual, tem uma cobrança mais externa, social, enfim, de performar aquilo, mas no fundo, se ninguém estiver vendo, digamos assim, se você estiver longe dessa comunidade, aquilo vai deixar de ter uma atração. Talvez por cobrança você faça para produzir alívio, mas não no sentido de se aproximar de algo. Acho que essa distinção do quanto, pensa no contexto antecedente, quanto de motivação, o quanto aquilo faz falta intrinsecamente, como quase um nutriente que está fazendo falta, que você não sabe por quê, mas dá vontade de comer laranja, e aí você tá faltando vitamina C, digamos assim. Tudo que é cítrico me interessa, tá faltando isso. Você nem sabe, às vezes, dizer por que você tá indo atrás de carne, tá faltando ferro, feijão, faltando ferro, nesse sentido. Mas muitas vezes não tem clareza do motivo, mas tem uma busca, uma procura ali. Falsos valores não trazem muito isso e são muito mais guiados para o social e por alívio. Acho que são alguns critérios aí, né? Falta de motivação, produz alívio e tem um contexto ali social em geral que ele, enfim, motiva mais do que a falta daquele valor em si. A gente fala muito do Big Five, né? Eu falo muito do Big Five, mas não é a única teoria que tem validade, né? Existe uma teoria que chama teoria interpessoal da personalidade e que organiza o funcionamento ou as tendências de um ser humano, as tendências interpessoais, a teoria tem esse nome, em dois eixos, né? Um eixo de comunhão e um eixo de agência, né? E que os seres humanos, eles vão, de alguma maneira, em inglês fica interessante, que fica, né, o getting ahead, o getting along, que é estar na frente, conquistar, dominar, ter uma influência, ou se dar bem, ter comunhão, parceria, colaboração, comunidade, né? Nós, como seres sociais, a gente precisa ter uma agência sobre o mundo, a gente precisa ter uma agência sobre as outras pessoas, a gente tem que influenciar os outros de alguma maneira,
maneira, isso depende da nossa sobrevivência, depende disso, nosso crescimento, nossa prosperidade, depende disso. Mas nós também somos seres que dependem de uma comunidade para prosperar, nós dependemos de uma comunidade também para conseguir sobreviver e para crescer. E é uma maneira de organizar, né, os valores. E claro que não é a única, mas essa teoria da personalidade, ela organiza traços, mas ela também organiza valores, tem escala para isso, né? E é uma maneira interessante de compreender. O Kainan ele fez o doutorado dele, trouxe uma taxonomia baseada no modelo não supervisionado computacional, esse modelo. Agora, tem maneiras da gente entender isso, entender a distribuição de valores, e essa é uma maneira, né, de que as pessoas elas vão precisar ao mesmo tempo que pensam em si individualmente, na sua competência, na sua agência sobre o mundo, mas da maneira como isso às vezes atrapalha, ou às vezes não é compatível, ou às vezes a gente prioriza puramente uma coisa em comparação com a outra, né? E isso tem a ver com traços? Tem, né? Faz parte do mesmo modelo de personalidade, faz parte desse conceito de personalidade, mas não é a mesma coisa. Eu acho que o Marcelo falou, isso é uma coisa para a gente avaliar em todo mundo, de fato, né? Então, acho que a riqueza está aqui. A gente vai construindo um modelo de personalidade que faça sentido, que a gente veja traços, valores, identidade, né? Então, acho que isso constrói uma riqueza e, como o Marcos falou, uma coisa muito mais individualizada do que a gente dizer, pô, é depressão, é TDAH e assim por diante. Pessoal, eu encorajo todo mundo que está nos ouvindo para acessar o site meusvalores.app. Lá vocês vão ter acesso ao exercício de clarificação de valores e para quem fizer, vocês vão ter alguns tipos de feedback. Vocês vão ter os valores mais importantes, os menos importantes. E também eu fiz uma curadoria muito extensa e bastante trabalhosa. Para cada um dos 48 valores, eu selecionei 2 personalidades, 2 séries, 2 filmes, 2 documentários, 2 obras de arte, para servir aí como inspiração para quem quiser aprofundar mais sobre. Busquei tentar deixar o máximo alinhado possível, sujeito a falhas e aceito sugestões, por favor, se vocês sentirem que tem referências mais adequadas aí para cada um dos valores. Afinal, são as pessoas que escolheram esses valores que vão dar esses feedbacks, não são feedbacks valiosíssimos. E também acho que serve para indicar para paciente, acho que é uma boa referência. E também, além disso, tem os clusters, enfim, onde seus valores se distribuem, aparecem mais. Além da lista completa de valores, uma coisa que me pedem bastante também, lá tem a lista completa. E cada valor tem uma definiçãozinha, então não é só o nome do valor, não é só liberdade, tem uma definiçãozinha aí do que a gente está falando para tentar deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, tá bom? E quanto mais pessoas fizerem, melhor vai ficar o aplicativo, ele é de graça, pode acessar, os seus dados vão ser tratados com confidencialidade e vão ajudar a gente a fazer pesquisa para a gente aprofundar o nosso conhecimento sobre isso, tá bom? E não tem spam, não vou ficar enchendo ninguém de e-mail, promoção, é tudo gratuito e disponível. Eu quero agradecer imensamente a participação do Kainan. Eu acho que certamente esses aqui estão entre os episódios que eu mais gostei do podcast, mais gostei de ter gravado, e que eu acho que vão ser mais úteis para os nossos ouvintes e também para os meus pacientes. É um enorme aprendizado pra gente, né? E eu agradecer imensamente o tempo dele. Mal posso esperar para esses episódios estarem aí no ar. Muitíssimo obrigado também a vocês que estão aí sempre ouvindo a gente, os nossos ouvintes queridos. E até a próxima. Foi uma honra, pessoal. Muito obrigado. Um privilégio ter você aqui com a gente, Kainan. Obrigado. Um abração, pessoal. Até o próximo. Kainan, foi ótimo. Todos aprendemos muito. Muito obrigado mesmo. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Um abraço. Até a próxima.